Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um tema desse grandioso evento que é o Pensar Contabilidade. Meu nome é Ana Camila, eu sou professora do MBA da BSSP em Legislação e Auditoria Trabalhista e Previdenciária. Sou advogada, apesar de ser uma apaixonada pela área contábil, então costumo brincar que eu sou uma advogada com alma de contadora. Sou sócia de uma empresa de consultoria tributária que atua diretamente com créditos tributários. Eu coordeno a parte previdenciária, os créditos previdenciários, e sou uma apaixonada, como você vai poder observar no decorrer da nossa conversa, pela legislação previdenciária, pelo direito previdenciário em si, especialmente no que tange ao custeio, né? Eu escolhi, portanto, com base nessa minha paixão, o tema de recuperação de créditos previdenciários para apresentar para você. Esse é um tema que cresce a cada dia, e quando eu falo cresce, eu quero dizer em relação à importância que esse tema vem ganhando. O tema previdenciário, por muito tempo, ele não era visto como um ramo do direito tributário, né? Os créditos previdenciários, eles eram estudados praticamente à parte, isso antes de ser criada a super receita e de unificar e passar a receita, enfim, a cobrar e arrecadar os valores previdenciários. Com isso, o direito previdenciário em si, na parte de custeio, foi ganhando uma importância a cada dia e cresce ainda mais, principalmente em decorrência das alterações que tivemos nos últimos tempos. Sendo uma delas, claro, o Oi Social, a DCTF Web e o PERDComp Web. Esse tema que eu escolhi também é bem interessante porque ele atua diretamente em um custo que o empresário, que o empregador tem, que é muito alto para ele, que é a folha de pagamento. Nós sabemos que a folha de pagamento ela tem o custo do salário do empregado, mas ela também tem toda a parte de tributação em cima disso. Então, o custo muitas vezes para o empregador e para o empresário é muito alto. E quando você apresenta a ele a oportunidade de recuperar uma parte que seja desse custo, né, que recuperar nada mais é do que uma economia, isso costuma aí a chamar a atenção desse empresário, a despertar o interesse dessa empresa e pode ser inclusive a salvação dessa empresa, desse empresário. Por que eu digo isso? Porque da experiência que eu tenho, são, como eu disse, mais de 15 anos trabalhando com os créditos previdenciários, eu observo que tem empresas que quando eu levo a oportunidade, às vezes estava ali prestes a decretar uma falência, uma recuperação judicial, e com os créditos, não só os previdenciários, mas os tributários de um modo geral, às vezes pode salvar a empresa e impedir que ela chegue nesse ponto, né, nesse nível. Os créditos também, de uma forma geral, melhoram o fluxo de caixa de uma empresa, podem evitar demissões, às vezes a empresa precisa economizar e aí pensa em dispensar os empregados, e quando você chega com uma oportunidade como essa, você acaba gerando um caixa, um fluxo de caixa e evita demissões. Então, os créditos previdenciários também têm seu lado social, né? E às vezes a empresa está bem financeiramente, mas precisa aí melhorar resultados, reportar resultados às vezes para o exterior, quando é multinacional, ou às vezes ela tem alguma meta aí para atingir no ano e precisa de um resultado melhor, e os créditos também vêm para ajudar nesse sentido. Bom, para facilitar a apresentação desse tema que eu escolhi, eu dividi ele nos créditos, né? Então, primeiro eu vou mostrar para você quais são esses créditos previdenciários, depois como que a gente apura esse crédito, porque não basta eu saber somente quais são e não saber como fazer a apuração, né? E a garantia de um bom crédito é justamente a apuração dele. E por último, como que eu vou aproveitar esse crédito? Então, é uma tríade, né? Eu preciso desse conjunto e saber quais são, como apura e como recupera. E alguns temas aí relacionados
aos créditos previdenciários que precisam ser abordados. Então, em relação aos créditos, quais são os tipos de créditos previdenciários existentes hoje no mercado? Veja, existem muitos tipos, tá? O que eu vou abordar aqui são os principais, os que estão em alta, né, os que estão sendo mais praticados e os que têm chance de êxito, né, que tem alguma garantia, seja administrativa ou judicial, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque no mercado, eu costumo brincar assim, tem muito aventureiro que oferece alguns créditos que na verdade não existem, né? Criam-se teses, teorias que na verdade não se confirmam. Então, sempre que for pensar em crédito, seja previdenciário ou tributário, regra número 1, procure um profissional que atue realmente na área, com qualidade, com ética, pesquise, né, de repente o nome da empresa para saber se ela é idônea mesmo. E tome cuidado com os contos assim maravilhosos. Quando alguém chega para você com uma coisa muito boa, às vezes uma oportunidade muito boa, desconfie, né? Queira saber, claro, inicialmente o embasamento legal desses créditos para poder fazer. Os que eu trouxe aqui, eles têm embasamento sim, eles são os mais praticados hoje no mercado, são créditos que eu mesma pratico e faço aí no dia a dia, né? Então, eu conheço esses créditos para poder estar falando isso para você e espero que eu possa contribuir aí nesse seu conhecimento em direito previdenciário, em custeio previdenciário, em recuperação de créditos previdenciários. Bom, um dos créditos mais comuns em direito previdenciário são as verbas indenizatórias. Você já deve ter escutado falar desse tema, é um tema já conhecido há um bom tempo. As verbas indenizatórias são verbas que foram consideradas pelos tribunais, não pela legislação ainda, infelizmente, mas pelos tribunais, como verbas de caráter indenizatório e, por serem de caráter indenizatório, portanto, não devem sofrer a tributação de contribuição previdenciária. A mais conhecida, a mais famosa é o aviso prévio indenizado, mas nós temos também reconhecidas como indenizatórias já pelos tribunais, o auxílio-doença, os 15 primeiros dias de afastamento do auxílio-doença e 1/3 de férias. Então, essas são as verbas aí consideradas indenizatórias e foram por muito tempo consideradas também pacificadas. Então, era muito comum você escutar o termo verbas indenizatórias pacificadas. Porque quando elas foram julgadas no mesmo recurso e foram assim consideradas pelo STJ, tá? O STJ, ele entendeu que essas verbas, elas tinham um caráter indenizatório e se você for pensar, de fato elas possuem mesmo, né? O aviso prévio, como o nome diz, já é um aviso prévio indenizado, então ele mesmo já se denuncia como indenizatório. O 1/3 de férias, eu gosto de falar de uma forma assim, eu brinco, né, de uma forma errada, porque a gente grava, ele é um plus a mais, né, porque plus a mais é uma redundância, mas o 1/3 constitucional de férias é um plus a mais sobre a remuneração que o empregado tem lá de férias, que seria aí um plus, né, para ele poder gozar e usufruir das suas férias. Então, ele não está trabalhando fisicamente para receber esse valor, daí também, então, seu caráter indenizatório. E os 15 dias de auxílio-doença, bom, não preciso nem dizer que o empregado não está lá na empresa fisicamente, ele pode tanto se acidentar na empresa, como sofrer um acidente fora da empresa, estava jogando futebol, por exemplo, e se machuca, ou pode contrair uma doença, seja ou não profissional. Durante os 15 primeiros dias, a empresa que vai pagar esse afastamento, né, esse custo é da empresa. Depois, claro, a partir do 16º dia ele se afasta. E aí ele não está trabalhando, então logo não há também aí um caráter remuneratório, portanto se diz que também são indenizatórias. Essas 3 verbas foram julgadas pelo STJ no recurso 12.30957, tá? Isso foi lá em 2014
E aí o STJ reconheceu o seguinte: olha, eu, STJ, entendo que de fato essas verbas são de caráter indenizatório. E o STJ reconheceu isso na sistemática de recurso repetitivo. Como é que funciona isso? Para quem não é do direito, é um recurso que, quando ele tem essa sistemática, né, quando é reconhecida essa sistemática no STJ de recurso repetitivo ou no STF como repercussão geral, porque os dois têm essa diferenciação. Lembrando que o STJ é Superior Tribunal de Justiça, né? E STF, Supremo Tribunal de Justiça. Quando o recurso ele tem esse caráter de recurso repetitivo, significa que a decisão daquela ação, né, exclusivamente, porque foi uma parte, uma empresa que entrou com esse recurso, com essa ação, mas a decisão que for dada nesse recurso vai se aplicar a todos os demais contribuintes. Então, esse recurso 12.30957, é só você digitar na internet STJ RESP 12.30957, e você vai encontrar aí o julgamento dessas verbas que foram julgadas como indenizatórias e, portanto, sem incidência de contribuição previdenciária. Ocorre que após esse julgamento, muitas empresas se recuperaram dessas verbas, porque quando a gente fala que o STJ julgou em caráter indenizatório, significava que não tinha mais a tributação e que também podia retroagir os 5 anos. Então, eu podia recuperar a tributação dos últimos 5 anos anteriores a essa decisão. Mas, com o passar do tempo, é claro, né, que ia ter um recurso em cima disso, né? O fisco, de sua forma, a procuradoria, a fazenda, não iam perder uma arrecadação como essa, e acabou aí tendo um recurso, mas não houve um recurso para o aviso prévio indenizado. Pelo contrário, a Procuradoria, através da nota da Procuradoria 485 de 2016, reconheceu o tema aviso prévio indenizado como um dos temas em que a Receita não deve mais fiscalizar ou continuar com uma suposta fiscalização. Então, ele reconheceu lá como um dos temas de dispensa de fiscalização. Isso significa dizer, na prática, que funciona, não é, mas funciona, como se a lei tivesse sido alterada, ou seja, o aviso prévio indenizado foi reconhecido pelo próprio fisco, pela fiscalização, pela Procuradoria, como realmente uma verba de caráter indenizatório. Então, a partir disso, tornou-se realmente pacificada, mas o 1/3 auxílio-doença, apesar da decisão do STJ, ele ainda tem algumas discussões, porque existem recursos correndo, inclusive no STF, e enquanto esse julgamento não sai, o CARF, que é a instância administrativa superior à Receita Federal, né, que julga os recursos da Receita Federal do Brasil, o CARF tem entendido que enquanto esses recursos sobre o caráter indenizatório do 1/3 de férias e do auxílio-doença não foi julgado, elas ainda não são pacificadas. Bom, esses são entendimentos do CARF, né? O que não significa que elas não sejam indenizatórias, elas são, e eu particularmente entendo que são sim, e que esses recursos que ainda estão pendentes, muito provavelmente serão julgados favoráveis ao contribuinte, e aí então essas verbas se tornarão pacificadas. Depois, quando eu explicar como a gente recupera, você vai entender qual a diferença de eu ter uma verba pacificada ou não, porque isso interfere justamente na forma como eu vou recuperar, tá? Bom, além das verbas indenizatórias, nós temos os créditos, né, possíveis da desoneração da folha de pagamento. Tem muita empresa que, quando lançava a desoneração da folha de pagamento na GFIP, né, no programa CFIP, para gerar GFIP, que lançava lá naquele campo compensação, hoje, para quem já está no E-Social, ela já vai lá na FDREINF, já aparece na DCTF Web, então já está em outra escrituração. Mas quando ela era feita na GFIP, era lançado no campo compensação o valor da desoneração, o valor dos 20%, para fazer aquele contraponto, né? Lançava primeiro o débito e depois lançava o crédito. Ocorre que quando a empresa fazia isso, muitas vezes, ela já tinha outros créditos naquele mês, ou até mesmo ela já tinha sofrido alguma retenção. Então, ela acabava que o valor devido à Previdência Social,
que é o campo 6 da GPS, já estava todo que recuperado, né? E aí ela não percebia que o valor que ela lançou ali na compensação não foi usado integralmente. O Cefip tem um relatório chamado Relatório de Compensação, o nome assim, demonstrativo de compensação, e lá ele mostra o valor que foi lançado, então o valor total, e o valor que efetivamente foi compensado. Então, se observa aí que tem alguns créditos ainda sobrando de desoneração da folha de pagamento. Um outro crédito bastante conhecido, mas que está se acabando devido ao tempo, né, é o crédito das cooperativas de 15%, crédito de 15% sobre a mão de obra de cooperativa contratada. O que é isso? Bom, quando uma empresa contrata, né, contratava, porque agora não tem mais os 15%, quando uma empresa contratava uma cooperativa de trabalho, sobre a nota fiscal que essa cooperativa emitia, a empresa tinha que pagar 15% de INSS patronal, não era uma retenção, tá? Isso aí tem todo um lado histórico por trás, né, que não se confirma, vamos dizer assim, que não deveria ter. E por conta disso, de muitas discussões, foi reconhecido em 2016 que esse dispositivo que determinava o recolhimento dos 15% era inconstitucional. Bom, como ele foi reconhecido inconstitucional, logo não existe mais os 15%, você pode continuar contratando uma empresa, uma cooperativa, mas não vai ter esse encargo de 15%. E para quem fez isso no passado, então como é uma decisão de 2016, ainda há um pedacinho aí, né, um período que talvez tenha ocorrido os 15% e que possa ser recuperado. Uma outra oportunidade previdenciária muito comum é a questão do reenquadramento do SAT ou do RAT, né, que o correto é falar GIL-RAT, na verdade, não é nem RAT, mas é muito extenso e como todo mundo conhece como SAT, então falar SAT ou RAT, tanto faz, a alíquota, o tratamento, né, a contribuição é a mesma, só muda o nome, né. As alíquotas do RAT, elas são enquadradas atualmente por estabelecimento, né, então uma empresa que tem matriz e diversas filiais pode enquadrar a alíquota do RAT, que é 1, 2 ou 3%, conforme o estabelecimento, na atividade que for preponderante. E o que seria atividade preponderante no caso do RAT? Bom, no caso do RAT seria atividade com maior número de empregados. E aqui eu quero fazer uma observação, porque eu estou falando com você de crédito previdenciário, mas eu não estou esclarecendo, né, qual é essa alíquota. Bom, para que fique bem claro isso, a alíquota dos créditos previdenciários que eu abordo aqui, a maioria é os 20% patronal. Claro que no caso de cooperativa foram os 15%, no caso de RAT vai ser a alíquota de 1, 2 ou 3%, e aí, lógico, vem em consequência o FAP, né, porque tem o RAT ajustado. Nas verbas indenizatórias, então, é 20%. Em alguns outros casos, nós vamos ver aqui que também é 20%, sempre é a parte patronal da empresa, mas nunca, em hipótese alguma, de qualquer crédito que eu for mencionar aqui, você vai poder usar a parte retida do funcionário, tá? Então, deixando isso bem claro, em hipótese alguma, você como empresa, como representante de uma empresa, como empresário, não vai poder recuperar a parte que foi retida do funcionário. O funcionário, o empregado em si, tem o direito de requerer isso, mas não você como empregador. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? E quando eu falo, por exemplo, do aviso prévio indenizado, que você pode recuperar a parte patronal dessa verba, o empregado também sofreu a retenção sobre essa verba, correto? Então, teoricamente, ele também possui o mesmo direito, e de fato possui, mas aí é ele, empregado, que tem que pedir isso. Não pode você, empresa, não pode o empregador, né, o empresário, fazer essa recuperação, porque ele não é o detentor do crédito, tá? Então, deixar isso bem claro. Então, de verbas indenizatórias, a gente está falando de 20%, desoneração da folha, também os 20% patronal. Nas cooperativas, 15%, aí o próprio nome, né, já diz, a alíquota é 15%.
Na oportunidade de RACH e SAT, é a alíquota que foi usada de forma errada, então é uma para outra, de repente se usou 3 e o correto era 2, então você tem um crédito aí de 1%, mas vai ter uma variação porque tem o RAT ajustado. Junto com isso também, você vai perceber que existe o crédito do FAP. O crédito do FAP, acredite, é quando a empresa utiliza um índice errado do FAP. Aí você pode me dizer, mas hoje com o E-Social, isso não tem mais como acontecer. Verdade, mas no passado acontecia. Então, também aí a alíquota do FAP, aqui já vai multiplicar o RAT. Quando você faz o trabalho de reenquadramento do RAT e do SAT, você acaba encontrando aí essas alíquotas também, tá? Nós temos também a oportunidade, existe também a oportunidade dos créditos previdenciários em relação às parcelas pagas de prêmios e bônus, tá? Essa é uma novidade que foi conferida aí pela reforma trabalhista, que começou a vigorar em novembro de 2017. Então, de novembro de 2017 em diante, os pagamentos de prêmios e bônus, né, desde que obedecidos os requisitos que vieram com a reforma, que estão lá no artigo 457 da CLT, não devem também sofrer incidência de contribuição previdenciária. Mas aqui, como é uma alteração legal, infelizmente, predomina o entendimento que você não pode retroagir. Então, não pode retroagir a novembro de 17, porque aí foi uma alteração da lei, né? Mas se você passou aí 2 anos e agora você está em 2020 e continuou tributando, a empresa continuou tributando, e esses prêmios, eles atendem aos requisitos da CLT com a nova redação da reforma. Lembrando que a lei da reforma é a lei 3.467 de 2017. Se esses prêmios atendem aos requisitos, eles devem deixar de ser tributados e, consequentemente, o que foi tributado no passado, limitado a novembro de 17, pode ser recuperado. Um outro crédito que também é abordado no mercado, ele é relativamente novo, novo não no seu aspecto legal, porque os dispositivos legais são antigos, mas ele é novo no que se diz da prática, né, de se utilizar esse crédito. São os créditos referentes aos benefícios em coparticipação, praticamente eles, vale refeição, vale alimentação, vale transporte e convênios de saúde, assistência médica e odontológica. Esse é um crédito mais, diga-se assim, arrojado, né? É uma novidade e ele diz basicamente o seguinte, ele traz basicamente a seguinte regra, sobre o valor do desconto, exemplo, dos 6% do transporte, do vale transporte, que você pode descontar do empregado, sobre esse valor não deveria incidir a contribuição previdenciária patronal. Então, veja bem, eu não estou falando nada que é descontado do empregado no que tange à contribuição, e sim na parcela de, vamos chamar assim, de salário, né? O entendimento dessa tese é que se ele recebe X e é descontado Y referente aos 6%, esse valor dos 6%, que é a ajuda do Vale Transporte, não deveria sofrer a tributação patronal, assim como também não deveria sofrer a dele, tá? Esse mesmo argumento aí se enquadra, se aplica para o Vale Refeição, para assistência médica, odontológica, menos para dependentes. Então, esse é diga-se assim, um crédito novo, mas que o mercado está explorando e as decisões são boas nesse sentido, mas não há, por exemplo, uma alteração legal, como no caso de prêmios, e nem uma pacificação, como no caso do aviso prévio indenizado. As decisões são favoráveis sim, mas não há nada ainda que pacifique essa questão, tá? E por fim, um crédito que vem ganhando cada vez mais espaço, digamos assim, aí no nosso meio de créditos previdenciários, são os créditos referente ao limitador de 20 salários mínimos sobre a base de contribuição dos terceiros. Isso, terceiros são o sistema S, que você conhece, também chamado de outras entidades, outros fundos, enfim. A base dos terceiros, para você recordar, é o total da folha. Então, a mesma base que você usa, né, para
para calcular lá os 20% do empregado, você também usa essa mesma base para calcular os terceiros, que via de regra é 5,8, mas dependendo do seu FPS, ele pode ser um pouco menor, né? Maior que 5,8 ele nunca vai ser, mas menor ele pode vir a ser, tá? Pode ser 5,2, pode ser 3,3, enfim. A base desses terceiros, ela é a base da folha, sempre foi. No seu sistema de folha, sempre foi calculado desse jeito. E nunca se discutiu o contrário, tá? Ocorre que existe um dispositivo legal que nunca foi revogado, portanto, é um dispositivo legal que ainda vigora, que permanece, que é o artigo 4º da Lei 6.950 de 81, que estabelece basicamente o seguinte: a base de cálculo dos terceiros é limitada a 20 salários mínimos. Você fala, nossa, que loucura é essa? Do que ela está falando? Veja, lá em 81, o teto previdenciário, cada hora era um teto, mas em 81 o teto previdenciário era de 20 salários mínimos. Então, o teto de contribuição, tá? Hoje a gente tem a tabela, não tem a tabela de contribuição previdenciária? Mas lá antigamente era 20 salários mínimos. Naquela época que nem era real, enfim. Aí isso foi revogado. Essa parte do teto de contribuição, do salário de contribuição, ela foi revogada. Mas, nesse mesmo artigo, no parágrafo único, ele dizia que a base dos terceiros também seria de 20 salários mínimos, tá? Só que esse dispositivo, o parágrafo único, não foi revogado. Então, esqueceu-se, né? Caiu aí em desuso, vamos falar desse jeito. E agora ele foi ressuscitado, tá? Ele não foi revogado, ele vigora. Há uma grande discussão sobre esse estudo, sobre essa tese. Mas, se você for pensar que isso consta em lei ainda, ele deixa de ser uma tese, passa a ser algo que está previsto em lei. Há quem entenda, claro, que esse parágrafo único foi revogado porque o caput do artigo já foi, então ele caiu em desuso, mas tem uma grande discussão. E esse crédito, para você entender, quando você faz a conta, ele é bem gritante, assim, ele é um valor bem expressivo, tá? Então, por isso que essa tese aí, tese ou não tese, enfim, por isso que esse tema está ganhando muita repercussão, está ganhando importância nos últimos tempos, e a tendência é a crescer. Os tribunais já se posicionaram a favor dessa base, tá? Inclusive o STJ, mas não no formato de recurso repetitivo. Então, a decisão que o STJ reconhece que a base é de fato 20 salários mínimos, foi dada a um contribuinte que pleiteou isso, né? Vários contribuintes, na verdade, já pleitearam, mas se aplica àquele contribuinte. Então, nada impede aí que os contribuintes pleiteiem esse direito desse crédito. E aí, um outro crédito que não vem a ser uma discussão, mas que eu gosto de mencionar nesse meu tema de apresentação de créditos previdenciários, são os créditos de retenção de 11%. Aí você pode me falar, mas isso não é novidade, isso eu já conheço. De fato, você já conhece, porque sobre as notas fiscais de serviços prestados, concessão de mão de obra ou empreitado, de empresa para empresa, é devida a retenção de 11% naqueles serviços que estão sujeitos à retenção. E uma vez retido, a empresa que sofreu a retenção pode se compensar disso. Até aí, nenhuma novidade, nenhuma tese, ok? Ocorre que, com as mudanças que tivemos, principalmente com a entrada em vigor do PERD Comp Web, muitas empresas deixaram de recuperar o saldo dessas retenções, porque às vezes vai acumulando saldo, né? Você tem a retenção no mês e acaba não aproveitando tudo. A empresa deixou de recuperar porque não sabia, ou porque achava que não tinha como fazer em PERD Comp Web e acabou deixando isso de lado. E aí eu gosto de abordar esse tema, que eu vou inclusive mencionar na parte de formas de recuperação, porque é um crédito que às vezes está ali parado naquela empresa e que pode ajudar a melhorar o fluxo de caixa dela. Basta que você saiba fazer um PERD Comp Web, tá? Então, é um crédito aí que vale a pena
você olhar, você observar, porque de repente você tem uma oportunidade aí parada, engavetada, e que você pode ajudar uma empresa, ou você sendo o próprio empresário, empregador, enfim, ou contador, vale bem a pena, tá? Bom, esses são os créditos que existem no mercado atualmente e que estão em evidência. Como eu disse, se você ouvir falar em algum outro crédito, que não seja um desses que eu listei, desconfie, porque esses são os que atualmente estão sendo praticados, tá? São os mais conhecidos. Existem alguns outros que até se pratica, mas aí já não tem tanta garantia, mas esses são os mais conhecidos, ok? Depois que a gente entende, depois de visto quais são esses créditos, né, os tipos de créditos, vou dizer assim, é importante que eu saiba e que você saiba como apurar esse crédito. Então, presta muita atenção. Crédito tributário, bom, vou falar do meu, que é o previdenciário, não é apurado na forma de estimativa. Ah, o que é isso? O que você está falando? Veja, quando eu vou apresentar essa oportunidade para um cliente, eu até posso estimar a oportunidade. Então, eu bato um olho lá nas folhas de pagamento dele e vejo que acho que ele tem uma oportunidade previdenciária estimada, aproximada em tantos reais sobre o aviso prévio indenizado. Para fazer uma apresentação de oportunidade, né, que a gente chama de prospecção, eu posso até estimar. Mas quando eu for efetivamente aproveitar um crédito, eu tenho que fazer o cálculo correto e devido. Então, o grande segredo dos créditos previdenciários e dos tributários como um todo é a correta apuração. Um crédito está garantido se você fizer a correta apuração. E a correta apuração não pode ter preguiça, né? Ah, ela dá um pouco de trabalho? Sim, dá. Por quê? Porque primeiro você pode recuperar os últimos 5 anos, exceto na questão dos prêmios, que aí a gente tem um limitador que é de novembro de 17 para frente. Os demais créditos que eu mencionei aqui e o de cooperativa que parou em 2016, mas todos os créditos você pode retroagir 5 anos. É o que a gente conhece como prescrição. Então, os créditos tributários prescrevem em 5 anos. Significa que você, se tem lá uma oportunidade de aviso prévio indenizado, você pode retroagir 5 anos, tá? Então, essa é a regra para você fazer essa apuração. E para fazer essa apuração, tome cuidado. Você precisa sim analisar os documentos necessários para identificar esse crédito. E tem que fazer o cruzamento. E não pode ter preguiça. Então, quando eu falo para você que você tem que olhar 5 anos de folha de pagamento, você aí do outro lado vai me xingar. Tá doida? Vai olhar 5 anos de folha? É muita coisa. Mas se você pensar, e principalmente se você mexer com folha de pagamento, você vai ver que não é nada tão monstruoso assim, né? É possível, vou falar dessa forma, é possível sim você revisitar, você revisar, você auditar 5 anos de folha de pagamento, tá? Então, é possível. E existem hoje, de forma gratuita ou paga, aí você escolhe alguns aplicativos, algumas ferramentas que ajudam nessa apuração. Então, por exemplo, se eu vou fazer a apuração do crédito e vou olhar as folhas dos últimos 5 anos e elas estão em PDF, é mais fácil que eu as transforme em Excel para já fazer as fórmulas em Excel e fazer a apuração. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou fazer essa transformação? Veja, tem ferramentas disponíveis pela internet de forma gratuita, claro que elas têm uns limitadores, mas são gratuitas, e tem ferramentas que você pode comprar que já faz essa transformação do PDF para o Excel. Essa é uma das ferramentas. E também é um dos documentos que você vai ter que analisar, né? Um outro documento que você tem que analisar para fazer a apuração do crédito previdenciário são as guias de recolhimento. Bom, hoje, se a empresa está no E-Social, a gente está falando em DARF previdenciário. Mas como eu posso retroagir 5 anos, você vai ter que olhar também as GPS recolhidas nos últimos 5 anos. Que horas?
Não dá para falar que há crédito se a empresa de repente escriturou, declarou o tributo, mas não recolheu, né? E aí, já falando em declaração, além da folha e da GPS, o que você vai ter que usar também? A GFIP, né? Ah, mas eu já estou na DCTF Web, que GFIP? Sim, você pode já estar na DCTF Web, que é grupo 1 ou grupo 2, mas você vai retroagir 5 anos, então você vai se deparar com o GFIP também. E você pode estar vendo uma empresa que é do grupo 3, que ainda não está no E-Social, né? No E-Social que eu digo não está na DCTF Web, tá? Não substituiu a GFIP previdenciária. Então aí nesse caso você vai usar só a GFIP. Um outro documento muito importante, muito importante, que você tem que olhar na hora de apurar um crédito previdenciário, é a tabela de incidências. Porque, veja, a oportunidade do aviso prévio indenizado, por exemplo, ela já é bastante conhecida, mas tem empresa, acredite, que ainda tributa. E tem empresa que parou de tributar no meio do caminho. Ah, deixou ele tributar em 2018, mas ela podia ter parado em 2017, 2016. Então, com a tabela de incidências e, claro, né, batendo a folha, você consegue identificar até quando a empresa tributou e por aí vai. Não são só esses documentos, é claro que tem uma lista de documentos que você precisa olhar para apurar um crédito previdenciário, mas esses são os essenciais, os fundamentais. Se eu tiver esses documentos em mãos, eu consigo identificar um crédito seguro. Mas eu utilizo outros também. Se eu for olhar a desoneração, eu vou querer o DARF da desoneração quando era ainda GFIP, ou então já o DARF previdenciário da DCTF Web. Se a empresa já está na DCTF Web, eu quero a declaração completa da DCTF Web e os DARFs, né, para fazer o cruzamento. E por aí vai. Então, é importante que a gente tenha e olhe e observe com muito carinho e atenção esses documentos. A garantia de um bom crédito, independente da sua discussão legal, que isso também é um fator que a gente tem que analisar, mas a garantia de um crédito é a sua correta apuração, tá? Eu já vi casos em que o crédito era certo, não havia discussão, mas o cálculo estava errado. E aí, então, o crédito se perde, ou pelo menos parte dele se perde, tá? Quando você olha esses documentos, você faz essa revisão, eu gosto de falar auditoria, essa auditoria dos documentos previdenciários para buscar crédito, acredite, de 100% dos casos, 98, 97 possui algum crédito. Então, ou é erro, né? Então, erro do sistema, ou erro de quem preenchia, que usou uma alíquota errada, usou um FAP errado, lançou uma desoneração errada, continuou fazendo 15% cooperativa mesmo depois que acabou. Enfim, tem uma série de situações, de oportunidades que você encontra, sim, nesses últimos 5 anos que você pode retroagir. Então, sempre tem lá um ou outro crédito, tá? E quando você termina de olhar esses documentos, de fazer essa apuração, você forma o que eu costumo chamar aí, o mercado chama de diagnóstico previdenciário. Então, você monta um book, né, um documento para a empresa, para o cliente que você for apresentar, claro, se você não for o próprio contribuinte, com a base legal daquele crédito que você encontrou e com um cálculo, né, descrevendo o valor que você apurou, claro, para que a empresa se convença que existe de fato aquele crédito e entenda que ele pode ser recuperado, tá? Claro, existem algumas questões comerciais, quando eu apresento, é importante que eu já tenha um contrato com a empresa, para que a empresa não pegue esse crédito e vá lá usar sozinha, sendo que na maioria das vezes isso já é mais difícil, porque ela vai precisar de mão de obra para, além de ter já esse crédito calculado, operacionalizar esse crédito. Então, nossa terceira fase, vamos dizer assim, desse tema é a fase de recuperar esse crédito. E aí, eu vou voltar em cada um dos créditos que eu mencionei para poder explicar para você quais são as formas de recuperação. Para eu te dizer quais são as formas de recuperação, eu preciso entender ou classificar se esses créditos serão recuperados de forma administrativa ou judicial. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que pensar. Ah, será que essa oportunidade é administrativa? É judicial?
Então, depende do crédito. Os créditos que você pode fazer de forma administrativa, que você tem uma garantia aí maior, né? Nunca se fala que um crédito é 100% garantido, porque nem o da desoneração, quando você lança na GFIP, pode ter algum questionamento. Eu já vou falar de fiscalização já também. Mas os créditos dos que eu apresentei, que você pode utilizar de forma administrativa, você tem aí o crédito de aviso prévio indenizado, o de cooperativa de 15%, os de reenquadramento do SAT e do RAT, os de prêmios e bônus e os de retenção da nota fiscal de 11%. São créditos todos que, na minha opinião e na opinião do mercado, a sua maioria, podem ser recuperados de forma administrativa. Os demais créditos, então, 1/3 de férias e os 15 dias de auxílio-doença, de uma forma mais preventiva, entra com a medida judicial. Os créditos de benefício em coparticipação, mesma coisa. E os de terceiros também, da base de terceiros, os 20 salários mínimos. Aí você pode estar se perguntando aí do outro lado, poxa, mas eu sou obrigado ou obrigada a entrar com a ação judicial? Eu não posso fazer de forma administrativa? Veja, poder você pode, mas o risco é maior. O que eu quero dizer com o risco é maior? Toda e qualquer compensação ou restituição tributária, enfim, não precisa ser só necessariamente previdenciária, é passível de um questionamento pela Receita. Mas não é que isso vai chamar a atenção da Receita. Isso era um mito. Todo mundo achava que o simples fato de eu pedir uma restituição, por exemplo, ia chamar um fiscal dentro da minha empresa. Até chamava no passado, quando ainda os fiscais, os auditores fiscais, faziam de fato a fiscalização em loco, né? Eles iam lá na tua empresa fiscalizar, enfim. Hoje não acontece isso, nem tem, né, a fiscalização mais presencial, porque nem tem auditor fiscal suficiente para isso. Então as fiscalizações, elas são eletrônicas, né? Mas o simples fato de você compensar ou restituir, não é isso que vai chamar a atenção da fiscalização. É claro que o crédito pode sim ser objeto de fiscalização e, se ele for objeto de fiscalização e for um crédito que está, em sua maioria, pacificado, então você tem uma garantia aí maior e dificilmente o fato de ter sido fiscalizado significa que a empresa será autuada, tá? Uma coisa é a Receita questionar o que está sendo feito, outra coisa é a Receita autuar o que está sendo feito. Se ela pergunta para uma empresa, o que você compensou? E a empresa responde, compensei aviso prévio indenizado. Qual é o tratamento que a Receita Federal tem que dar? Ah, ok, vou homologar a sua compensação, tá? Então, quando o crédito ele é certo, ele é pacificado, esse tem que ser o resultado de uma possível fiscalização. Quando o crédito ainda tem uma certa discussão, como, por exemplo, o limitador dos 20 salários mínimos para a base de cálculo de terceiros, se houver uma fiscalização, dificilmente a Receita vai acatar essa compensação administrativa. Mas, claro, veja, existem opções. Se a Receita não acata, eu vou recorrer, esse recurso vai chegar no CARF. Se o CARF também não acatar, eu posso recorrer e vai chegar nas varas federais. E, por sua vez, vai subir, vai chegar lá no STJ. E o STJ decidiu o quê? Que, de fato, a base é de 20 salários mínimos. Então, assim, os créditos que não estão pacificados, os que eu mencionei, que é de uma forma mais preventiva e conservadora, melhor você fazer pela esfera judicial, que são os benefícios em coparticipação, terço de férias, 15 dias de doença e o limitador dos terceiros. Se você faz por meio de ação judicial, você fica aí ileso, fica isento aí de uma fiscalização, porque uma vez que você tem esse direito garantido, reconhecido judicialmente, você não vai poder compensar e não vai ser autuado. Mas o grande problema das ações judiciais é que muitas vezes a empresa precisa de caixa naquele momento. E quando ela entra com a ação judicial, ela pode sim retroagir os 5 anos, a partir do momento da distribuição da ação para trás, né? Mas ela só pode compensar esse crédito de 5 anos para trás e dos meses posteriores à distribuição da ação, quando a ação acabar.
que é o que a gente conhece como ação transitada em julgado, ou seja, tem que esperar os anos lá de discussão na justiça para que ela possa utilizar esse crédito. Vale a pena? Vale a pena, porque uma vez que, se essa ação demorar, por exemplo, 3 anos para ser julgada, do momento que eu distribuir a ação para trás, eu já tenho 5, mais 3 que ela tramitou, eu já tenho 8 anos de crédito para usar. Mas eu preciso que ela seja finalizada. E finalizada, o termo jurídico correto é transitada em julgado. Existe um artigo no CTN, que é o 170A, que veda a recuperação administrativa dos créditos que estão sendo discutidos judicialmente. Então, essa é a desvantagem da ação, você tem que esperar. Mas uma vez que você espera e tem esse direito reconhecido, também você não está sujeito à fiscalização, porque isso é um direito reconhecido judicialmente. Então, a opção, na hora de você empresário, ou na hora de repente você contador, oferecer isso para um empresário, essa oportunidade de crédito, a opção que você vai ter que fazer entre o administrativo e o judicial, cabe ao contribuinte. A sua obrigação, a nossa obrigação como profissional que às vezes leva a essa oportunidade, é deixar claro quais são os riscos de um aproveitamento administrativo ou de um aproveitamento judicial, né? Riscos, porque o judicial não tem risco, mas digo assim, quais são os riscos, quais são as vantagens e desvantagens entre um e outro, ok? E aí, se eu optar pela recuperação administrativa, como é que eu faço isso? Bom, se eu optar pela administrativa, eu posso fazer compensação ou restituição. Eu posso fazer restituição, mas aí só via Perdicom PGD, que é aquele Perdicom que você instala no seu computador, igual o programa de imposto de renda, mais ou menos, e faz lá um pedido de restituição e espera a Receita analisar isso, te devolver o dinheiro. Ou você pode fazer também a compensação via Perdicom Web, tá? Então hoje já existe essa possibilidade. Não existia compensação no Perdicom PGD, mas no Perdicom Web você pode fazer uma compensação desses créditos apurados. E para quem já está na DCTF Web, você faz via Perdicom Web e já amarra isso no próprio Perdicom Web nos débitos da DCTF Web. Então a compensação já sai pronta aí eu vou dizer assim, nessa aplicação toda aí web que é via ECAC, né? O acesso é via ECAC. Então, para você que acha que o Perdicom ele é o vilão, às vezes, da história, ou quando ele foi noticiado e criado, foi divulgado como vilão, ele não é vilão, tá? Posso te garantir que o Perdicom veio, no começo eu achava também, mas posso te garantir que o Perdicom Web hoje ele é até mesmo um facilitador, porque ele permite que eu faça algumas compensações que eu não podia antes. Exemplo, você não podia compensar terceiros em GFIP. Não existia como, né? Se você vai lá na GFIP, pode olhar aí e testar, você consegue zerar todo o valor devido à Previdência Social, mas você não consegue zerar, nem mexer em nenhum valor devido aos terceiros. Isso era uma vedação da GFIP, mas de embasamento legal, você já poderia fazer isso desde 2016. Então, a DCTF Web e o Perdicom Web, por exemplo, corrigem isso, tá? Permite que você compense, inclusive, terceiros, e você pode até zerar o DARF previdenciário. Então, isso é possível, isso é legal. É claro que a desvantagem de um Perdicom Web é que ele é mais moroso, né? Ele é mais demorado para preencher do que a compensação que a gente fazia em GFIP, que era só ir lá e lançar no campo compensação, tá? Mas, então, se você optar pela recuperação administrativa, restituição Perdicom PGD, compensação Perdicom Web, se você já está na DCTF Web, grupo 1 e 2 do E-Social, ou você pode também, se você não está no Perdicom Web, se você ainda é, por exemplo, do grupo 3 e não está fazendo a DCTF Web, você pode fazer a compensação diretamente no GFIP. Então, aí ainda dá. Mas, para quem já está no Perdicom Web, na DCTF Web e no Perdicom Web, importante, não basta só eu fazer o Perdicom Web. Eu também preciso retificar a obrigação acessória que
dá origem ao crédito. E a obrigação acessória, nesse caso, que dá origem ao crédito, em sua maioria, vai ser a GFIP no que tange aos créditos do passado. No que tange ao crédito atual, aí a gente está falando de E-Social, tá? E aí, falando em questão de recuperação, já defendendo o Perde Compra Web, que para quem não sabe também eu sou uma apaixonada por Perde Compra Web, acredite, eu também sou apaixonada pela GFIP, mas tive que ceder aí aos encantos do Perde Compra Web. E o Perde Compra Web, o que ele trouxe também de legal para a área previdenciária, para a área tributária não todo, é o Instituto da Compensação Cruzada. O que é isso? Isso era algo que todo contribuinte sonhava em poder utilizar créditos de outros tributos, por exemplo, créditos de PIS/COFINS com débitos previdenciários. Isso não era possível até a aplicação da Lei 13.670 de 2018. Não era, tá? Quando essa lei foi publicada, ela trouxe, então, a permissão legal de se fazer a compensação cruzada para quem já está na DCTF Web. Então, veja, você tem que ser uma empresa do grupo 1 ou grupo 2 do E-Social, tem que já estar fazendo a DCTF Web e o seu crédito e o seu débito tem que ter sido apurado a partir da vigência da sua DCTF Web. Então, se você é grupo 1, você vai poder usar crédito e débito apurados de agosto de 2018 em diante. Você não vai poder cruzar um crédito de 2017, por exemplo. Cruzar. Se for previdenciário com previdenciário, pode. O que não pode é o cruzamento. E se você for do grupo 2, essa mesma regra se aplica, porém a partir de abril de 2019. E por fim, se você optar pela ação judicial, as vias mais conhecidas, né, é o mandado de segurança, ou que é o mais utilizado nessa questão de créditos, ou a ação ordinária, que o mandado de segurança não tem sucumbência, então passa a ser aí um facilitador, mas também tem as suas complicações por ser mandado de segurança. Essas são as opções na esfera judicial, tá? Bom, só para finalizar e recapitular essa parte de recuperação de créditos, de como fazer a recuperação, Perde Compra Web, DCTF Web para quem já está na DCTF Web, claro, grupo 1 e grupo 2, e ainda você pode, além de utilizar créditos previdenciários, que é o foco desse tema, se você tiver um crédito tributário de um crédito de outro tributo, um crédito fazendário, por exemplo, PIS/COFINS, você pode usar com previdenciário. Essa compensação cruzada, limitado, claro, aos seus períodos, está crescendo. Tem bastante empresa com crédito PIS/COFINS. Eu não apuro o crédito PIS/COFINS, não é a minha área, mas eu faço as compensações cruzadas de PIS/COFINS com débitos previdenciários. Então, essa também é uma oportunidade, um nicho de mercado muito grande, que vale a pena ser estudado, ser explorado, porque traz um resultado muito legal para quem se dispõe a oferecer esse serviço e para o contribuinte que se beneficia dessa compensação. Bom, meu tempo com você já se esgotou. Eu podia ficar aqui falando horas sobre créditos previdenciários, mas eu espero que eu tenha conseguido passar um panorama das oportunidades que temos, de como apurar e como recuperar. Então, olhe para esse cenário, se você tiver interesse, com carinho, com atenção, porque é um cenário promissor. Eu costumo dizer que é uma área promissora que tem muitas oportunidades no mercado. Basta você conseguir olhar e ter paciência de ver os documentos. E aí lembra do que eu falei no meio da apresentação dos créditos de retenção de notas fiscais. Tem empresa com crédito aí sobrando porque não conseguiu fazer Perde Compra, e essa também é uma oportunidade que deve ser revisitada, apesar de que nem é uma tese, nem uma discussão, já é um crédito líquido e certo. Eu agradeço a sua atenção, que está aí do outro lado me assistindo. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, e até a próxima, se Deus quiser.